Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alpha Pod Empresas. Eu sou o Spírios Diamantaras, gerente de mercado da Rádio Alpha. E hoje eu tenho aqui a honra de receber Francine Mendes. Tudo bem, Francine? Tudo bem, Spírios. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. A Francine que é sócia investidora da For Life School. Então, muito bom te receber aqui. Já nos conhecemos há um bom tempo, mas agora a gente vai poder se aprofundar em todas as tuas atividades aí, não só na escola, mas eu acho que principalmente, que é a causa de tudo isso, a tua atuação no mundo financeiro, né, no mercado financeiro. É isso? É verdade, é isso mesmo. Então, por favor, se apresente para nós. Então, prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar participando de um veículo de comunicação assim tão prestigiado. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Bom, então, estou há 22 anos no mercado financeiro, né, de longa data. Sou bastante envolvida com educação desde sempre na minha trajetória, né? Desde sempre tratei a educação financeira como formação humana, de caráter também, né? Porque sempre utilizei o dinheiro como um meio para você conquistar as coisas, não como um fim, como uma ferramenta. E durante esses 22 anos inteiros no mercado financeiro, trabalhando em grandes bancos, até mesmo como embaixadora do programa como Olitef, das Olimpíadas do Tesouro Nacional de Educação Financeira, e grandes projetos de educação financeira pelo Brasil. Agora estou com um fundo, né, estou à frente de um fundo de investimentos que investe em escolas cristãs com imersão clássica, ou seja, nós queremos realmente mudar a estrutura do país, mudar as raízes do país através da educação. Talvez seja até voltar ao que era antigamente, seria isso ou não? Se tem uma ideia, né, de que a educação, por exemplo, clássica, principalmente, é um retrocesso, né, uma ideia extremamente equivocada. Na verdade, ela é só um renascimento, o que acontece hoje, né, de 2.500 anos de educação que houve na história, que se perdeu ao longo do tempo, e hoje o que há um resgate dessa educação que deu tão certo durante muitos anos. Então, o que é essa educação, basicamente? É uma educação movida por princípios, por valores, que foca na gramática, foca na construção da comunicação, do pensamento, não deixa o ensino fragmentado, é um ensino estruturado, foca na comunicação interpretativa, que é o que a gente fala, que é o método Trivium, na gramática, na lógica, na retórica, e depois tem o Quadrivium, que é a parte matemática, você foca os alunos na geometria, matemática, na parte de música, astronomia, ou seja, um ensino completo para o aluno, né? E principalmente de cunho cristão. No mundo em que os valores estão subvertidos, né? A escola cristã clássica, ela vem nessa vertente, ela vem nessa toada, e o mundo já percebeu isso, né? Recentemente a gente vê a revista Forbes dando matérias impressionantes e números, cifras fenomenais acerca desse assunto. Por exemplo, no ano passado se movimentou em torno de 10 bilhões de dólares neste mercado. Crescimento nos Estados Unidos de 4,8%. Ou seja, um crescimento exponencial. Eram 677 mil alunos até o ano passado e estima-se que em 2035 serão mais de 1,4 milhões de alunos. Ou seja, os investidores estão de olho nesse mercado. E eu, como pai, imagino, né? Claro que quem vai falar isso vai ser você, mas eu imagino que atualmente, né, a gente percebe na sociedade jovens entrando no mercado de trabalho com algo muito raso, né, em relação ao conhecimento. Então, parte do que tu falasses aí tem a ver com essa preparação melhor e mais aprofundada, né? Percebo isso. E também, do outro lado, o pilar dos valores, né? Então, coisa que acho que nas últimas décadas meio que se perdeu isso, né? Então, talvez tudo isso que tu falasses aí dos números, né? Crescendo cada vez mais, talvez seja uma percepção, uma demanda reprimida que vem acontecendo no mercado mundial, né? Não é uma coisa só do Brasil, né? É uma questão mundial mesmo. E são esses dois toques aqui, essas duas situações que eu trago para ti? É mundial. E curioso, Spírios, foi como eu percebi esse mercado. 22 anos no mercado financeiro, trabalhando com investimentos, enfim, grandes carteiras, cuidando de grandes carteiras.
E ao mesmo tempo mãe, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes hoje, a Lara tem 15 anos, o Luca tem 14 anos. E eu sempre me senti muito sozinha, muito solitária na educação dos meus filhos. Porque sempre nutri valores cristãos, né? Desde sempre. E não havia isso na escola. Parece que a escola, ela separa... Aliás, o ensino moderno, ele separa, né? Ele tira Deus do centro e coloca o aluno no centro, coloca o indivíduo no centro. Eu acho isso muito perigoso. E percebi isso na educação das crianças. Então, eles iam para a escola com certos valores e retornavam da escola com esses valores desconstruídos. Então, eu tinha que novamente reconstruir esses valores. E uma base muito sólida, né? De literatura clássica. Essa base, esse fundamento é fundamental para que você construa belos textos, para que você desenvolva o poder da comunicação. Como é que você vai escrever belas redações ou você vai defender certos posicionamentos sem embasamento teórico consistente, sem ler os grandes clássicos? A educação clássica, ela é basicamente Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Shakespeare. Por que a gente tem que tirar isso do currículo hoje e deixar o ensino desestruturado, fragmentado? O que a educação clássica propõe é estruturar esse indivíduo, estruturar o ser humano e voltar as coisas, voltar as criações para Deus. Né? Então, algo que eu sempre disse para os meus filhos foi... em relação a uma escolha, alguma decisão, você acha que Deus faria isso ou não faria? Uhum. Aí se eles falavam pra mim, não acho que ele não faria, então não é pra fazer. Encurta muito o caminho, sabe? Para os pais facilita demais. Se você tira Deus do centro, o que fica na educação? Né? O que fica? O que você vai explicar para o seu filho? Que ele precisa ser melhor que o quê? Que o amiguinho dele? Que ele precisa ser... Não, ele precisa ser melhor todos os dias porque ele está crescendo como ser humano. E porque ali dentro ele carrega um coração de Cristo. E por isso que ele precisa ser melhor. Então... eu acho que a sociedade está percebendo, os pais estão percebendo que seus filhos precisam de algo mais do que tem oferecido hoje o mercado educacional. Tem oferecido uma formação completa, estruturar a alma dessa criança, né? A educação clássica, eu vejo que a magia que ela traz é deixar a alma em harmonia, né? Você estrutura mente, o intelecto e o espírito. Você tem que estruturar essas 3 vertentes para que seu filho possa ser um ser humano completo, integral. Muitas vezes as pessoas confundem, educação cristã, então meu filho vai ter religião ou vai ser doutrinado. Uhum. Não é isso, é muito pelo contrário. Isso é muito importante porque realmente é claro que se busca, né, essa questão de dar mais atenção à fé e a uma figura, né, que nos dê a luz, que nos dê um caminho, mas é isso, e não entrar em algo transformando a criança num religioso ali. Não seria isso, com certeza. Não seria isso, é muito pelo contrário, é fortalecendo o espírito dessa criança, mas não só o espírito. Então tem que se tomar muito cuidado também em como essa escola trabalha essa metodologia, e isso que nós, fundos de investimentos, estamos olhando também, como que essa escola prepara essa metodologia, porque, como eu falei para você, tem que trabalhar moral, intelecto e o espírito dessa criança. Você trabalhando essas 3 vertentes, esses 3 pilares, você cria realmente líderes, você forma líderes com corações íntegros, né? Líderes que realmente são responsáveis, que sirvam a sociedade, que sirvam suas famílias. Na verdade, está se formando cidadãos, né? Exatamente. Na literalidade, né? Coisa que, de modo geral, não vamos aqui... generalizar, mas de modo geral o que a gente percebe são gerações chegando, né, no mercado ou chegando na vida adulta sem esse tipo de questão tão importante para um adulto, né, ser cidadão. São hoje jovens desestruturados, né? Jovens muito inseguros, é o que você percebe. Por quê? Porque cada hora o ensino é fragmentado e passado de uma certa forma e de um certo formato que realmente, primeiro que ele não engaja, né, com o jovem não fica realmente motivado para ir para a escola e não tem amor ao conhecimento.
A educação clássica, ela trabalha o deslumbramento. É você olhar para o céu, para as estrelas, é você ouvir uma música erudita, é você ler um clássico, você saber apreciar aquilo, degustar aquilo de uma forma que a beleza esteja ali presente. E isso provoca a bondade que traz a verdade sobre o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro, né? Então, ela resgata tudo isso de uma forma que é muito sobrenatural, eu sempre falo, porque o que os pais acompanham no desenvolvimento dos filhos é realmente deslumbrante, porque eles trazem os filhos para a escola, muitas vezes, esses filhos já educados e muito bem educados, e a escola só tem o papel de servir essa família, aprimorando, instruindo seus pais, né? Porque os pais é que devem ensinar os filhos no caminho em que devem andar. E a escola precisa ser o suporte desses pais. Por isso que é muito importante um pai e uma mãe escolherem uma escola que esteja alinhada realmente com os valores da família, porque senão será um trabalho muito difícil, muito dificultoso para tudo, inclusive para a sociedade. Sim, e porque, de modo geral, as pessoas descodificaram essa figura, né? Esse ser, ou não vou nem falar de ser, eu quero falar descodificaram as belezas reais da vida. Né? E meio que mecanizaram e se preocuparam com aquilo que está tangível aqui e se torna um ciclo vicioso que não leva a nada, né? A educação moderna costuma dizer que tudo é arte. A educação clássica não vê assim. Por exemplo, uma tela branca com uma banana pendurada na parede, um esparadrapo cinza, para a educação clássica isso não é belo, isso não é arte. Perfeito. A educação clássica, ela ensina a apreciar uma obra de Manet, de Rembrandt, ela explica como Da Vinci estruturava os pensamentos, como é que eram os pensadores clássicos, por que eles pensavam o que pensavam, que ferramentas eles utilizavam, ou seja, tá vendo como é profundo esse indivíduo, essa criança, ela é formada realmente com a mente super bem mobiliada. Então, quando ela precisa acessar essas informações, além de ela estar com essa mente mobiliada, ela está com o coração formado, porque ela é exposta a uma série de hoje ideologias, uma série de pensamentos, muitas vezes desestruturados, e essas pessoas não sabem sequer defender esses pensamentos. Isso, perfeito. Então, essa criança que vem dessa educação clássica, com base cristã também, ela acaba sabendo se defender intelectualmente, fisicamente, porque a educação clássica também, ela preserva muito a manutenção do corpo físico, alimentação nas escolas, super regrada essa alimentação, a parte de atividade física, os gregos, né, as Olimpíadas, enfim, o culto ao corpo nesse sentido de você preservar seu corpo, porque se você não cuidar bem do seu corpo, onde é que a sua alma vai morar? Perfeito. Então, a educação clássica, ela trata o ser humano por inteiro, por completo. Isso se perdeu hoje na educação moderna, quando você vê dentro da sala de aula, normalmente você deixa o aluno decidir o que você quer fazer hoje. E a educação clássica não permite esse tipo de essa autonomia de que aconteceu, essa liberdade, evidentemente trouxe, claro, que alguns pontos positivos, né? Mas, por outro lado, danos imensos, né, para essas crianças. Se você não dar limite para as crianças precisam ser conduzidas no caminho em que devem andar. E somos nós, pais e educadores, que devemos conduzir esses alunos, essas crianças, para o caminho que devem andar. E como é que a gente conduz? A gente conduz com o que a gente aprendeu no passado e com aquilo que deu certo já durante 2.500 anos. Então, esse resgate não é nada mais do que um grito de socorro, né? Porque olha onde é que a sociedade está parando. Hoje a gente manda os filhos para a escola, normalmente você desenvolve, cria uma geração de tiktokers que só querem gratificações imediatas através da rede social. É só quero próximo, mini notícias, mal sabem escrever. Segundo pesquisas, 70% dos alunos hoje no Brasil são analfabetos funcionais. A gente vê isso no mercado de trabalho, né? Quando a gente se depara com um jovem que, na verdade, ele ou é muito sensível, porque não foi regrado ali desde o início, quer uma remuneração muito rápida, né? Além do que deveria ser, e acaba ficando altamente fragilizado quando você aperta um pouco mais, porque
Se você quer buscar ali alguma meta, algum resultado diferente, você tem uma equipe, né? E muitas vezes a gente vê esse jovem, eu acho que é consequência de tudo isso que tu comentasses aí. Eu queria só fazer um comentário contigo, eu fiquei te escutando, né? E eu tenho um filho de 5 anos e do primeiro casamento, uma menina já adulta. E quando tu falas, eu como pai, eu fico idealizando, pô, é isso que eu quero para o meu filho, né? Mas eu vejo também a maioria dos pais não querendo investir no dia a dia para que esse filho, né, tenha isso que todo mundo... pô, meu filho, que bom que se ele fosse assim. Só que não é fácil. E aí eu acho que isso cria essa situação onde todo mundo fica no raso, né? E aí eu acho que a escola ela acaba tendo essa possibilidade de complementar, né, e catalisar aquilo que talvez falte, né, aos pais hoje em dia, né? A escola, mais do que educar os alunos, ela precisa educar os pais. Perfeito. Ela precisa ser o suporte desses pais, o direcionamento dos pais para que os pais direcionem seus filhos. Se nós formos falar da Bíblia, né, são os pais que devem conduzir os filhos no caminho que devem andar. Não está ali escrito a escola que deve conduzir. Claro. Então, a escola precisa dar direção aos pais. Por isso que essa visão precisa estar muito alinhada com os valores da família, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 80% da população brasileira cristã. Mas os pais, muitas vezes, não se preocupam se a escola é cristã ou não. Imagina uma educação que tira Cristo do centro, né? Sobra pouca coisa, sobra quem que criou o mundo. Tudo bem, você está dizendo então que a escola clássica, que o ensino clássico, ele tira todas as teorias? Não, ele apresenta todas as teorias, mas ele também apresenta a criação. E que é algo que realmente é o complemento entre um e outro, né? Não dá para pensar só num ou só no outro, né? E é tudo conectado. Isso. Então, a linguagem, o desenvolvimento da gramática, a parte do quadrivium, que eu acho fantástica, a parte da música. A música é pura matemática, né? E esse deslumbramento que eu acho que eu vejo através dos olhos dos meus filhos, e hoje a Lara faz o high school fora do país, numa escola clássica, cristã, internacional, porque no Brasil ainda não chegamos ao ensino médio. Então tem apenas uma escola que hoje é muito longe daqui de Santa Catarina, e ela acabou conquistando essa vaga. Tinham 2 no Brasil e ela conquistou essa vaga lá nos Estados Unidos, e ela está deslumbrada. Olha só. Eu vou te dar um exemplo muito básico. Aqui ela fazia o ensino médio numa escola e ela odiava química, por exemplo. Nessa escola clássica, na segunda semana ela falou: mãe, eu passei a amar química. Química é a minha matéria favorita, porque lá eu vou pro laboratório, eu aprendo a fazer os remédios, eu aprendo a construir os elementos, eu entendo para que né? serve. Quantas vezes, né, nós fizemos lá várias aulas, várias disciplinas e não entendia o porquê daquilo, né? Seno, cosseno, por exemplo, que é ensinado pra gente de uma forma, até com musiquinhas, né? Isso. Seno, cosseno, enfim, aqueles professores de cursinho, eles ficam fazendo essas musiquinhas para que a gente possa decorar o conteúdo, mas não assimila nada. E lá ela aprende a calcular alturas de prédios com seno e cosseno, simplesmente com os ângulos. Ou seja, é a vida acontecendo através do ensino. Não tem como não amar o conhecimento quando você aplica ele no seu dia a dia e quando você vê da forma prática esse conhecimento transformando sua vida, né? E a escola clássica, ela faz isso. Tanto é que, pergunta dos pais sempre nas nossas escolas, eles chegam: tá, mas meu filho vai passar no vestibular? Nós falamos, é o mínimo que vai acontecer, é preparar para o vestibular. No mínimo, vai preparar para a vida, mas o mínimo que vai acontecer é preparar para o vestibular. Inclusive, essa pesquisa que saiu da Forbes, que fala que 10 bilhões já é o que fatura, o que movimenta esse segmento nos Estados Unidos. No Brasil, até agora, movimentou 55 bilhões até 2024. E para 2030 já se espera 103 bilhões de reais só em faturamento no Brasil. Olha só. Ou seja, está aumentando em níveis exponenciais realmente o número de escolas cristãs e com cunho, com imersão clássica, né? Muitas escolas estão em transição e aparecem várias outras oportunidades, né? Não só abrindo escolas, mas também formando professores, ou seja... Eu ia te perguntar isso, né? Como é que fica, né?
preparar toda essa nova metodologia, nova, mas pensando lá, né? Mas quer queira, quer não, ela é toda modernizada, né? Toda, até para poder... inclusive, o lado didático disso deve ser um grande... É o que tu falasse da tua filha, né? Então tem um lado didático de metodologia que depois eu vou deixar tu completar, mas o que eu queria te perguntar é... E como é que a gente forma esses professores na mesma velocidade dessa demanda? Imagino eu que deve ser um desafio enorme, né? Hoje nos nossos negócios, né, nas escolas que nós investimos, nós fazemos um ecossistema, né? Não só a escola em si é um dos produtos, mas é um ecossistema de formação de professores. Então, você forma esses professores, que é diferente do curso de pedagogia normal. Você forma esse professor em professor clássico mesmo. Tem que ser bilíngue nas nossas escolas. A própria escola é que tem que formar, porque não, né? A educação... A né? própria escola forma. Se a gente está falando que esse tipo de escola veio para corrigir ou trazer uma nova opção, né? Com todos esses resultados que tem dado, se nós olharmos para o lado, os professores que estão aí, com certeza não serão os profissionais que vão fazer o que vocês querem, né? Mas muitos professores já estão percebendo que precisam de algo mais, que a educação moderna tem desidratado emocionalmente esse professor, intelectualmente esse professor, porque é muito difícil você lidar com um monte de reizinhos em sala de aula, né? Todo mundo é dono de si, todo mundo pode fazer o que quiser. Na educação clássica, muito embora as pessoas achem que ela é autoritária, não, ela não é autoritária, mas ela trabalha com autoridade, é diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Mas ela trabalha só no passado, então só tem coisas clássicas. E a inovação e a inteligência artificial. Nós temos introdução à inteligência artificial e o STEAM dentro da escola. As nossas aulas, os nossos laboratórios de informática, eles são todos práticos. Ou seja, a criança, ela aprende matemática em sala de aula, mas ela já em seguida vai para o laboratório experimentar. As aulas de ciências, elas são todas monitoradas e já são todas práticas. Então, você consegue aliar isso e não tem como os pais ficarem insatisfeitos, os alunos ficarem insatisfeitos, porque as crianças amam ir para a escola e os pais amam levar os filhos para a escola também, porque realmente há esse amor ao aprendizado. Agora, o investimento numa estrutura dessa deve ser alto, né? Para a empresa chamar de escola, né? O investimento em capital humano, né? Porque esses pais que estão preocupados com a educação dos seus filhos, eles estão muito mais preocupados com a parte humana, estrutural, humana da escola, do que a estrutura física em si, né? Claro que nós temos esse olhar de sempre, a estrutura clássica é uma estrutura mais clean, ela é com menos informação, com menos coloridos, para não desestimular e dispersar demais a criança. Então, nós procuramos e nós fazemos na arquitetura neoclássica, né? Porque é uma arquitetura também que ela é imutável, né, ao longo do tempo. Você percebe a beleza nesse tipo de arquitetura. Então, nós firmamos e tentamos conduzir para que essa arquitetura seja neoclássica. E estamos, transformando várias outras escolas ao longo do país. Temos um projeto ousado aí para os próximos 10 anos, mas com muita solidez, né? Nós estamos muito preocupados hoje, primeiramente... Esse fundo atua no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Hoje nós conduzimos escolas, as escolas chegam e nós colocamos no processo. Por exemplo, a For Life School é uma escola que está em transição para o clássico. Ela já era uma escola cristã, mas a gente queria, além do coração cristocêntrico, né, uma visão cristocêntrica, queria aliar o clássico, porque não significa necessariamente que o clássico é cristão, e nem que o cristão é clássico. Mas quando você une o cristão ao clássico, você realmente tem um produto muito potente. Porque você tem a erudição do clássico, né, a profundidade do clássico com o coração de Cristo. Realmente essa fórmula é infalível. Funciona. Essa escola que tu falasse, a For Life School, ela fica no Campeche, é isso? Em Florianópolis, ela fica no Campeche, são 100 mil metros quadrados de área verde, então a gente gostaria de trazer a natureza para dentro da sala de aula, né? Então a sala de aula muitas vezes é ao ar livre. E hoje nós estamos montando ali a fazendinha For Life, porque a criação de Deus está ali, né? Você quer fazer aula de ciências, você sai, simplesmente vai ao pátio da escola. Então hoje a gente tem um espaço muito privilegiado,
aqui no Campeche, pais assim, de todos os bairros, inclusive de outras cidades, já trazem os filhos para estudarem ali conosco, porque realmente vale a pena. Temos uma unidade também em Balneário Camboriú. E agora, em breve, novidades já que nós estamos expandindo para outras áreas do país. E caindo assim numa coisa bem prática, né? Até para poder tangibilizar. Eu já, evidentemente, para poder estar aqui contigo, fui entender melhor, né? Inclusive visitei tempos atrás. Como é que é a rotina, então? É tempo integral? Fala um pouco mais para a gente, né? Para quem está nos ouvindo e nos vendo, entender, né? Um pai e mãe que começou a se interessar por esse conceito de escola. Fala um pouquinho como é que acontece isso. Hoje a gente sabe que há uma vida muito concorrida para os pais, né? Então, nós temos prioritariamente integral o ensino, mas também temos meio período, caso seja a opção dos pais, com complemento nos clubes, né? Mas é majoritariamente integral, bilíngue, e um bilíngue realmente de imersão, não são aulinhas de inglês, são aulas de matemática em inglês, aulas de ciências em inglês. Realmente o aluno sai estruturado com a parte linguística muito bem fundamentada, né? Logo teremos latim dentro das nossas salas de aula. Por quê? Porque o latim é a base do idioma. Você aprendendo latim, você abre sua concepção, seu raciocínio para aprender várias outras línguas. Isso. Então você aprende, mas Fran, eu não vou usar latim no meu dia a dia, mas você pode absorver várias outras línguas muito rapidamente. Você pode aprender o francês rapidamente, o inglês nem se fala rapidamente. Então todas as línguas de base do latim você aprende com muita facilidade. Então teremos logo nas nossas unidades o latim. Estamos formando os professores. Todos os professores que estamos contratando a partir deste ano na For Life são professores extremamente capacitados, extremamente desenvolvidos, treinados para metodologia clássica. Então tem o método fônico de alfabetização, que é imprescindível para que você assimile, para que você realmente estruture essa linguagem, o pensamento posteriormente, e depois a retórica, né? E aí a parte do quadrivium, você utiliza esse pensamento estruturado para poder desenvolver o raciocínio lógico e a matemática em si, né? E eu sempre falo para os meus filhos, vocês conseguem perceber a beleza de Deus na matemática? Tudo dá certo, tem um resultado exato, ali ele se manifesta de uma forma sobrenatural. E você provoca esse encantamento no coração dos seus filhos, independente do ambiente em que eles estejam, eles vão fazer a diferença. Porque eu sempre disse, Spiros, que eu nunca criei filho para o mundo, mas eu sempre criei filho para transformar o mundo. Onde quer que eles estejam, eles vão levar um coração centrado em Cristo e eles vão levar uma base profunda de literatura clássica, de conhecimento de belas artes, de música, de astronomia, de tudo que eles puderem realmente para poder fazer essa diferença realmente por onde quer que eles passem. Então, hoje a gente vive num país que carece de muitos líderes, né? Líderes de verdade, aqueles líderes que servem, né? Muitos líderes gostam de ser servidos. Para mim, isso não é líder. Líder é aquele que ama servir, é aquele que vive em serviço da sociedade, principalmente da sua família. Prioriza a sua família, sabe que dentro, a sua casa estando forte, a sua família estando estruturada, você vai poder liderar qualquer outra empresa. Eu não consigo admirar líderes que têm famílias desestruturadas. Concordo contigo. E tem homens e mulheres que talvez tenham isso naturalmente, mas não custa nada, né? Dar um empurrãozinho desde jovem, né? E falando em dar um empurrãozinho desde jovem, a partir de que idade? A partir de 1 ano. 1 ano? A partir de 1 ano, os pais já podem matricular seus filhos, né? Hoje a gente vai até o Fundamental 2. E a partir do ano que vem, mais novidades por aí. Olha só. Bom, eu realmente fiquei impressionado, né, porque eu te conheço como alguém de educação financeira. E mais, dentro das você imagina educação financeira dentro das escolas. Eu imagino. Eu mesma criei material de educação financeira para as nossas escolas, educação emocional financeira.
e empreendedorismo. Olha só, além de investidora, tu acabas entrando na metodologia, no que eu tive muita dificuldade em educar financeiramente. Eu trabalho com educação financeira de mulheres e crianças, né? Tem um livro best-seller escrito, Mulheres que Lucram e tudo mais. E foi muito bem sucedido, mas eu percebia que essas mulheres e essas crianças chegam com uma base ainda muito rasa de educação financeira, sobre lidar com dinheiro, sobre fazer mais dinheiro, sobre empreender corretamente. Então, a gente trabalhou no material próprio, não consegui encontrar um material de educação financeira realmente coerente com os valores que nós acreditamos para a formação das crianças, não colocando o dinheiro como centro, mas colocando o dinheiro como uma ferramenta, como um meio e não como um fim. Então, nós criamos tudo isso, trabalhamos com as virtudes cardeais, prudência, coragem, justiça, temperança, dentro do manual de educação financeira. Então, tudo aquilo que eu tive a minha escola dentro de casa com os meus filhos, nós estamos aplicando hoje dentro da sala de aula, das salas de aula, né, da For Life School. Então, as crianças têm educação financeira a partir dos 4 anos de idade. Olha e só. Mais, são as crianças e os pais. Os pais também recebem agora o manual, porque não adianta só as crianças serem educadas financeiramente e o pai do outro lado, e em casa os pais não entenderem aquilo, né? Porque a criança chega em casa, tem que apagar a luz, não pode desperdiçar energia, tem que economizar a água, por quê? Porque é um recurso natural, porque a água é finita, é um recurso natural, a gente precisa preservar a natureza. Por que a gente tem que preservar a natureza? Porque a natureza foi Deus que criou, nós estamos usufruindo, somos mordomos aqui. Tem toda uma narrativa que se fecha, né? Ela vai se completando, né? Tudo se completa, porque se você for fazer um trabalho, por exemplo, de reciclagem de lixos, né? Meus filhos fizeram no 4º ano um trabalho de reciclagem de lixos. Eles falaram para mim, mãe, ninguém quer reciclar o lixo. Mesmo que você mostre que reciclar lixo é legal. Agora, se você fala, olha, a gente precisa reciclar o lixo porque Deus quer que a gente cuide da natureza. É por isso. Você percebe que não precisa de plateia, ninguém te observando se você vai ou não reciclar o lixo. Porque você sozinho vai ter um coração que vai te levar para o encontro do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro. Olha só. Bom, eu estava te dizendo, né, da tua capacidade, né, de ter trazido aqui para nós, para mim, né, e também para quem está nos vendo aqui, tudo isso sobre um assunto que novo, né, novo para os pais. Então eu estou aqui encantado mesmo, não só com o conteúdo, mas também com o brilho no teu olhar, né, de que realmente, embora tu seja e continue sendo uma investidora, mas tu te embrenhasse nesse mundo e realmente dá a impressão de que ele foi feito para ti. Então, eu acho que eu fico realmente honrado, né, de estar te recebendo aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse teu, não só olhar, mas a mão de Midas que me parece que tu estás tendo aí com as escolas cristãs, não tem como dar errado, vai dar muito certo. É mão de Deus mesmo, acredite. Isso, não. Parabéns, né? Eu deixo aí então um espaço para poderes fazer o teu fechamento, mas já deixo aqui que fiquei muito honrado de receber todo esse conteúdo e te rever mais uma vez. Obrigada, Espíritos, obrigada à Rádio Alfa, obrigada por todo o carinho, por vocês serem entusiastas também desse projeto. É um projeto que ele apareceu, foi um chamado mesmo que eu senti de Deus no meu coração, de que eu precisava ir além da educação financeira, emocional e empreendedorismo. Eu precisava realmente atuar nas bases. Como eu fiz pelos meus filhos, eu quero fazer pelas crianças do nosso país, independente de classe social, porque a For Life também tem um projeto social. Eu quero que todas as crianças possam ter acesso a esse conteúdo, a educação cristã clássica, uma educação realmente de base, profunda, com o coração centrado em Cristo, porque eu sei que mentes brilhantes e corações íntegros realmente é uma dádiva de Deus. Parabéns, querida. Bom, deixo aqui então um grande abraço para quem nos acompanhou e continuem com a gente. Um forte abraço.